Ainda sobre cálculos de potenciais, a gente vai falar hoje sobre problemas eletrostáticos e condições de contorno. Então, dada uma distribuição de cargas, o problema fundamental que a gente está atacando aqui é o problema de como calcular o campo elétrico a partir disso. Então, tem um triângulozinho que o livro usa, que é muito legal, que faz uma relação, né? Então, se eu tenho a densidade de cargas e eu quero obter o potencial, eu uso essa integral. Se eu tenho a densidade de cargas e quero obter o campo, eu uso essa integral. Se eu tenho o potencial e quero calcular a densidade de cargas, eu uso a equação de Poisson. Se eu tenho o campo elétrico e quero calcular a densidade de cargas, eu uso essas duas relações, o divergente do campo elétrico, da lei de Gauss, e o rotacional do campo eletrostático, que é sempre zero. Se eu tenho o potencial e quero obter o campo, bom, eu faço que o campo é menos o gradiente do potencial. Se eu sei o campo e eu quero obter o potencial, eu uso essa integral, né? O potencial é menos a integral de E escalar dl. Então, esse triângulo aqui serve para a gente ter uma noção de que o que eu sei e o que eu quero, qual que é a equação que eu tenho que usar, certo? Então, é um resumo geral do conhecimento que a gente tem até agora e de como eu faço para, usando esse conhecimento, obter a função que eu quero. Se a distribuição for muito simétrica, né, tiver alta simetria, o mais simples ainda é usar a lei de Gauss. Caso contrário, a gente vai começar a estudar algumas técnicas para resolver esse tipo de problema. E, em geral, essas técnicas vão envolver a gente calcular o potencial primeiro, porque é um escalar, é mais simples de calcular, na maioria dos casos. Para a gente fazer isso, então essa aula aqui é um conhecimento prévio para a gente aplicar depois nessas técnicas. Então, o que a gente precisa saber é como são as condições de contorno. Lembra que eu falei, basicamente no cálculo você tem conhecimento da função numa fronteira, o conhecimento da derivada da função dentro dessa fronteira, num volume ou num espaço definido por essa fronteira. Sabendo essas duas coisas, você consegue calcular quem que é a função. Então, a derivada, quem vai me dar são aquelas equações diferenciais e as condições de contorno me permitem equacionar melhor esses dados da fronteira. Então, sempre que eu atravesso uma superfície carregada, eu vou ter uma descontinuidade no campo elétrico. Essa é uma das condições de contorno mais importantes que a gente vai ver aqui. Então imagina um plano carregado, né? Então essa linha verde eu desenhei um plano, tá? Não quis desenhar 3D para não ficar muito complicado. Então vocês já calcularam o campo elétrico devido a um plano usando a lei de Gauss. O que a gente vai fazer basicamente aqui é isso. Eu vou usar a lei de Gauss, escolhi uma caixa quadrada aqui e o plano corta essa caixa bem no meio, tá certo? Então eu tenho as 6 superfícies desse paralelepípedo e eu vou querer calcular o fluxo de campo elétrico através deles. Né? Então, para eu saber a condição de contorno, o limite de descontinuidade, eu quero o campo imediatamente acima do plano e o campo imediatamente abaixo do plano. Então, eu vou fazer o limite da altura da caixa indo para zero. Tá certo? De forma que só o fluxo nessa superfície de cima e na superfície de baixo vão contribuir. Porque quando eu faço esse limite h indo para zero, essas duas superfícies laterais vão ter área nula e a superfície da frente e a de trás também vão ter área nula. Então não vão contribuir para o fluxo. Então, de novo, fluxo integral na superfície de escalar ds pela lei de Gauss é Q sobre ε0. Aqui, como eu tenho um plano, né, eu tenho uma carga distribuída numa superfície, eu vou falar que isso é a densidade superficial de carga vezes a área. Só a componente perpendicular do campo, componente perpendicular ao plano, né, e consequentemente perpendicular a essas áreas aqui, vão contribuir para o fluxo. Então, basicamente o que eu vou ter esse fluxo vai ser o fluxo na superfície de cima menos o fluxo na superfície de baixo. Por que menos o fluxo na superfície de baixo? Bom, se a gente voltar lá na definição lá do fluxo da lei de Gauss, se o campo está entrando na superfície, o fluxo é negativo. Né? Então, a normal, né, de outra forma, a normal, a superfície fechada,
a gente define ela como sendo positiva sempre apontando para fora da superfície. Então vai ficar o campo 1, né, a componente perpendicular do campo 1 vezes a área, aqui em cima, menos a componente perpendicular do campo 2 vezes a área. Notem que eu não coloquei área 1 e área 2, porque essas áreas são iguais. Eu escolhi assim, né, eu escolhi a superfície de Gauss dessa forma. Então isso vai ser sigma vezes a área dividido por epsilon zero. Se eu dividir todo mundo pela área, eu tenho aqui, então, calculado a descontinuidade da componente perpendicular do campo elétrico quando eu passo por uma superfície de carga. Tá? Então tem que ser uma superfície de carga. Esse aqui é o resultado que a gente obtém daqui. Tá, e aí como é que eu faço para saber as outras componentes? Bom, se o plano estiver neutro, né, o campo perpendicular vai ser contínuo. Ou seja, basicamente se sigma for zero, não tem uma densidade superficial de carga, então o campo é contínuo através da interface. Então, se não for, a gente sabe como calcular essa descontinuidade. A componente tangencial ela vai ser sempre contínua. E a gente vai demonstrar isso usando a outra lei, né? Usando o rotacional do campo. Aqui a gente usou o divergente, agora eu vou usar o rotacional, ou melhor, vou usar uma integral de caminho. Então, eu vou pegar, aqui está o plano, eu vou pegar um caminho fechado aqui em qualquer região desse plano, e vou calcular a integral nesse caminho fechado. De novo, vamos supor que eu tenho um campo E1 acima do plano e um campo E2 abaixo do plano. E eu vou fazer essa alturinha do caminho ir para zero, porque aí na parte de cima do caminho eu vou ter o campo logo acima do plano e na parte de baixo do caminho eu vou ter o campo logo abaixo do plano. Então eu vou ver se essa função é contínua ou não. A integral do caminho fechado é zero, né, para o campo eletrostático. Só a componente paralela do campo vai contribuir para a integral. Então, veja, eu tenho E escalar dl. Né? Se eu pegar a componente perpendicular aqui, né, fizer perpendicular escalar dl, vai dar zero. Né? Então, veja, essa parte, a parte do caminho que vai contribuir para essa integral, que não é a parte que vai ter o limite indo para zero, ela é paralela ao plano. Então, qualquer campo perpendicular ao plano, na hora que eu fizer esse produto escalar, vai dar zero. Então, só a componente paralela vai contribuir. Então, isso aqui vai me dar basicamente o campo E1 paralelo menos o campo E2 paralelo vezes o comprimento L é igual a zero. Então, de novo, o positivo e negativo aqui tem a ver com o sentido do caminho. Né? Acima do plano ele está indo para um lado, abaixo do plano ele está indo para o outro. Então, se um é positivo, o outro vai ser negativo. Então, isso aqui me diz, né, que o E1 paralelo é igual a E2 paralelo. Então, no campo eletrostático, eu tenho essa continuidade do campo paralelo através de uma superfície de carga. Se a superfície estiver carregada, isso só vai mudar o campo perpendicular, ou a componente perpendicular do campo. Não vai mudar a componente paralela. Então, de forma geral, eu posso escrever a descontinuidade do vetor campo elétrico. Né? Então, vetor E1 menos E2 vai ser sigma sobre epsilon zero na direção em chapéu, na direção normal ao plano. O potencial, como é que funciona essa descontinuidade para o potencial? Bom, não tem descontinuidade para o potencial. O potencial é sempre contínuo. Por quê? Porque eu posso escrever o potencial a partir do campo usando essa fórmula aqui. E aí eu vou fazer a integral entre A e B através de um plano carregado. Mas, de novo, eu quero o potencial logo abaixo da superfície e o potencial logo acima da superfície. Então, eu vou fazer o limite quando A e B tendem para a superfície. E nesse limite, o comprimento dl, o comprimento ΔL do caminho, vai para zero. Então, essa integral vai dar sempre zero. O potencial acima vai ser igual ao potencial abaixo. Então, não importa como o campo elétrico varia, não importa nada. O comprimento dl vai para zero. Então, essa integral vai dar zero. Então, o potencial é sempre contínuo. Mas, como a gente falou que nos problemas mais avançados vai trabalhar sempre com potencial, o que a gente pode fazer é reescrever a descontinuidade do campo em função do potencial, usando campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Então vai ficar o gradiente do potencial acima menos o gradiente do potencial abaixo é igual a menos sigma
sobre ε0 na direção normal. Bom, eu vou escrever, fazer um produto escalar dos dois lados aqui. Eu vou fazer o produto escalar com esse n chapéu e vou falar o seguinte, ó, gradiente do potencial escalar n nada mais é do que a derivada do potencial com relação à coordenada normal do meu problema. Tá? E aqui não vale só para plano, não, né? Tá certo? Vale para qualquer superfície de carga. Então, derivada com relação à normal do potencial acima, menos a derivada do potencial com relação à normal logo abaixo, vai ser igual a menos sigma sobre ε0. Então, eu escrevi uma equação de descontinuidade aqui em função do potencial para a gente poder usar mais para frente. Isso aqui é um acúmulo de conhecimento que eu quero que vocês tenham, guardem essas condições de contorno que a gente vai usar mais para frente quando for trabalhar as técnicas especiais, tá bom? Então é um preâmbulo para a gente não ter que ver isso tudo de uma vez atrapalhado, embaralhado. Então isso aqui é um estudo, uma análise de continuidade e descontinuidade do campo que vai servir para a gente no futuro para calcular campo e o potencial de problemas mais complexos, tá bom? Então bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.